Você foi levado a um passeio na semana passada pela lógica do projeto Museu Aberto. Como se deu o início da colonização de Ouro Preto e até como a extração de ouro se consolidou por aqui. Hoje é dia de ver como se deu o desenvolvimento urbano da cidade e como esse grande conjunto é preservado. Você já viu lá do alto de onde surgiu a cidade. O Morro São João estava lá sempre preparado para contar história. E você viu também que o Morro da Queimada muito pouco explorado e que espera a sua visita. E hoje é dia de ir para as ruas. Com tanto ouro extraído aqui, nada mais justo Ouro Preto ter esse conjunto arquitetônico de encher os olhos, não é? Nas cidades históricas mais conhecidas, aqui tem uma motivação diferente para ter se tornado essa metrópole do ouro no século XVIII. Quando realmente a coisa começa a crescer, a produtividade com a exploração aurífera, aí, logicamente, começa-se a construção do casario, subindo e descendo o morro, onde que ficavam as áreas comerciais, né, para atender a população de garimpeiros mineradores. E a cada beco, cada ruela, passo ou oratório é uma surpresa diferente. Um passeio pequeno de no mínimo 15 minutos já enchem a cabeça de imagens cinematográficas. Olha lá o morro de acesso à igreja de Santa Efigênia, nos presenteando com uma escadinha de telhados. Uma das coisas mais curiosas e que chama muita atenção de todas as pessoas que vêm nos visitar, ao subir e descer as ladeiras, a composição, né, dos telhados, que a maioria deles de duas águas, subindo e descendo a ladeira, criando uma poesia que inclusive vão inspirar vários artistas. E aqui em Ouro Preto nós temos o Tunico dos Telhados, mantendo logicamente a telha meia-lua, que são os originais, e a gente vai observar também que eles tiveram um problema muito sério na época, porque o casario feito com pau a pique não tinha, na época, a folha de Flandres, que ela só apareceu no final do século XIX, então não tinha calha. Então a água, né, da chuva batia e muitas vezes entrava, né, por debaixo do telhado, dando a umidade na parede pau a pique e fazendo com que a parede muitas vezes caísse. Se deixasse, Dona Deolinda falaria por aqui horas sobre os detalhes da composição de Ouro Preto, que são muitos. Subindo e descendo as ladeiras de Ouro Preto, você pode observar o maior conjunto arquitetônico colonial civil portuguesa com as suas características. Vocês vão observar as janelas de treliça, porque as mulheres não podiam ser vistas por pessoas estranhas. Você vai ver a presença de cimalhas no casario de 2 andares, com pessoas com alto poder aquisitivo. E também a presença do cachorro, que era um beiral que era colocado, né, debaixo do telhado, porque nessa época não existia a folha de Flandres e tinha um problema muito sério, que era a umidade das paredes. O calçamento, né, que vai fazer parte, né, desse conjunto arquitetônico colonial civil português, vai se destacar o de pé de moleque, que era aquele que dava mais firmeza na hora das carruagens, carros de boi passar. E depois, mais tarde, que veio o calçamento de paralelepípedo com granito, com maior resistência. Janelas especiais, calçamento especial e telhados que fazem Ouro Preto dançar mesmo sem música. Todos esses elementos fazem da cidade uma das mais importantes de todo o mundo e ela precisa de proteção. Tombada como patrimônio histórico pela Unesco, o cuidado deve ser diário. Você pode observar vários elementos que vão caracterizar essa arquitetura colonial civil portuguesa, que é uma luta para preservar esse conjunto arquitetônico. Esse próprio conjunto arquitetônico e urbanístico é o Museu Aberto, né? É a memória e a identidade da história da cidade, da história brasileira, por isso também tombada em nível nacional.
O IPHAN mantém, na cidade de Ouro Preto e em algumas outras que têm os seus conjuntos preservados, uma unidade específica de acompanhamento, de fiscalização, de análise de projetos, que é o escritório técnico. O escritório técnico do IPHAN em Ouro Preto funciona aqui na Praça Tiradentes, na Casa Baronesa. Nós temos horário de atendimento à população. O objetivo maior da presença do escritório é orientar como as intervenções devem acontecer, de modo também a atender as demandas da população, a demanda contemporânea de utilização dos espaços, mas sem descaracterizar os aspectos e as características fundamentais que caracterizam o conjunto histórico, o conjunto urbanístico. O dever de preservação é do poder público e da sociedade civil. Um conjunto desse precisa de atenção especial e o IPHAN auxilia quem está um pouco perdido. É importante que a participação da população na conservação dos seus imóveis em particular, e para isso nós nos colocamos à disposição para orientação quanto à elaboração de projeto, quanto às formas adequadas de intervenção nesse patrimônio. Nós vemos a restauração, o senso comum de modo geral, vê a restauração, o processo de restauração, como a grande salvação do bem. Na verdade, o processo de restauração ele tem que ser evitado ao máximo. Quanto mais o imóvel for cuidado, mantido, limpo, regularmente aplicando camada de pintura, cuidando de infestação de cupins, cuidando da cobertura em especial, se evita ao máximo essa ação de restauração, que por mais cuidadosa que seja, sempre causa alguma alteração. A preservação é para que todas essas características que nos levam em segundos a 300 anos atrás, fiquem por aqui por muitos anos ainda. Nossas ruas foram construídas para passar carroça, carro de boi, não esse número absurdo de carro e caminhões pesados de entrega, caminhões pesados que passam pelas ruas e que a nossa estrutura física e também de calçamento não aguenta. Por isso, os vários problemas que ocorrem. É importante a gente falar que a responsabilidade de manutenção dos imóveis ela é dos seus respectivos proprietários e do espaço público de competência da prefeitura, né? Agora, é claro, evidente que todo monumento, os monumentos isolados de interesse social, de uso público, sempre que possível, o IPHAN participa da conservação para além da simples orientação, contratando obras de restauração, como vocês veem acontecendo hoje no Parque das Cidades Históricas.